Olá, saudações, eu sou Marcos Wunderlich, do Instituto Holo, sou formador de mentores, de coaches, de advisors, e eu quero aqui falar sobre algumas ferramentas, aliás, uma ferramenta muito importante, né, que mentores podem usar junto aos seus clientes, e essa ferramenta se chama treino da mente. Eu acho que o estudo e o treino da mente é um dos aspectos mais importantes da vida de um ser humano. Aliás, duas coisas que são mais importantes, uma vida bondosa e treinar a mente. Por que a mente? Porque tudo está na mente, não é? Então eu sinto uma felicidade na mente, eu posso sentir um bem-estar, ela é na mente. Nós temos estados mentais bons ou ruins, né? Às vezes a gente tem ansiedade, tem preocupações, tem medos, né? Ou tem sofrimentos, tem raivas, né? Tem discussões com as pessoas, mas na realidade tudo está acontecendo na nossa mente. Então a mente é tudo que há, não existe nada fora da mente. Por isso que eu digo assim que é muito importante conhecer a mente, saber como ela funciona, né? Eu vou dar assim alguns exemplos. Por exemplo, às vezes você começa a perceber que você faz conjeturações mentais, ou seja, você fica pensando uma coisa, pensando outra, faço isso, faço aquilo, né? Você fica assim burilando a mente, né? Fica pensando num assunto, daí vai para um outro assunto, né? Então você muitas vezes vai desencadeando de um assunto para outro, não é? E isso significa que você está usando a mente, né? Então, cada vez que você usa a mente, pensa em alguma coisa, surge também uma imagem mental. É muito interessante isso. Por exemplo, se eu falo a palavra carro, imediatamente surge, né, uma imagem de carro. Se eu falo família, já surge uma imagem na nossa mente também. Se eu falo Natal, já aparece outra imagem. Então, nós temos assim muitas imagens dentro de nós, né, à medida que nós vamos falando também. Então isso é muito interessante, ok? Então de repente às vezes você lembra de um assunto assim, né? E daí você fica pensando naquele assunto por um tempo, daí você pensa outra coisa, aí fica pensando sobre aquilo, né? Então às vezes você está numa reunião com pessoas, está num jantar, ou está na empresa, está conversando com alguém, está batendo um papo, está num happy hour, alguma coisa assim, né? Daí surgem vários assuntos, né? E surgem também certas discussões, eu acho isso, eu acho aquilo, né? Cada um vai achando alguma coisa, cada um vai dando seus pontos de vista, né? Então veja bem, isso aí é o que a gente chama de bolhas mentais. Então, à medida que nós estamos vivos, sempre nós vamos ter uma bolha mental. Ou seja, você pode imaginar assim, uma bolha, né, dessas bolhas assim, de bolinha de sabão assim na mente, e ali dentro está acontecendo aquela imagem, está acontecendo emoções, estão acontecendo sentimentos, estão acontecendo lembranças, né? E são as bolhas mentais que se formam na tua mente ou na mente de cada pessoa, né? Então, cada pessoa tem as suas bolhas mentais. Sabe, mesmo elas estando sempre presentes, nós não sabemos lidar com as bolhas. Então muitas vezes tem uma bolha assim que a gente se sente alguma raiva, daí a gente transfere isso para a gente. Eu estou com uma raiva daquilo, mas isso vem de uma bolha, não é? E é muito interessante assim que as bolhas muitas vezes começam a governar a vida da gente. Por exemplo, assim, você está sentado vendo televisão, por exemplo. Tá? Aí você lembra conta de luz, conta de luz, nossa, precisava pagar a conta de luz, o banco não debitou, e você começa a criar na sua mente assim, uma história fantástica, né? Que você vai lá na segunda-feira, né, fazer assim um grande problema no banco por causa disso. Então você cria, isso é uma bolha mental, né? Ou a mãe que de repente está numa reunião, ela pensa no filho na escola, meu filho na escola, ela interrompe tudo e vai lá ligar para ver se o filho está bem. Então isso é uma bolha que surgiu e a pessoa segue a bolha. Então nós estamos sempre passando por coisas boas e coisas ruins o tempo todo ao longo do nosso dia, né? E isso a vida toda, sabe? Então vem a bolha aqui, bolha disso, bolha daquilo, né?
Então, por exemplo, ver um filme também é uma bolha. Você vê a televisão, vê uma novela, né? Não tem nada ali acontecendo, mas aquilo acontece na tua mente. Você torce para o mocinho, torce para o bandido, né? Você torce que os dois fiquem juntos, tá? Então, isso é uma bolha mental, tá? Só acontece na sua mente, tá? Então, nós não nos damos conta da existência dessas bolhas mentais, sabe? Isso está acontecendo o tempo todo sem a gente ter essa consciência. E aqui surge, né, a necessidade de saber lidar com a nossa mente, com nossas bolhas, né? E saber lidar com as bolhas é muito interessante, porque senão, né, a gente fica à mercê das bolhas. Daqui a pouco eu estou bem, daqui a pouco eu estou mal, eu estou pensando isso, estou pensando aquilo, daqui a pouco eu estou fazendo uma viagem mental, etc., né? E as bolhas acabam governando a gente. Na realidade, né, isso muitas vezes gera grandes sofrimentos. Dentro das bolhas tem sofrimentos, né? Mas também tem felicidades, tem coisas boas e coisas não muito boas. Então as pessoas têm uma inconsciência, sabe? E aqui vem a importância, né, de a gente saber lidar com as bolhas mentais. Primeiro é reconhecê-las, sabe? Então eu preciso primeiro saber que eu estou dentro de uma bolha, que aquilo que está dentro da bolha não é uma realidade, aquilo só se formou na minha mente, que é a minha bolha, a minha crença, que eu acho que é verdade, mas é uma bolha. Ela não é real, ela não é verdadeira, não é? Então a primeira coisa é reconhecer a bolha, assim, né, e não acreditar no seu conteúdo, sabe? Né? Então você não dá poder, né? Você não dá poder para a bolha, né? Então a gente precisa ter assim, uma consciência. Eu estou na bolha, né? Olha ali, a bolha está ficando com raiva, está tendo raiva dentro da bolha. Mas é como se você olhasse de fora e você não fica mais com raiva, fica só na bolha, né? É meio difícil entender isso, mas é o que a gente pode treinar, olhar a bolha de fora, né? Então, nosso dia a dia, na realidade, é um conjunto de bolhas, né? Uma bolha atrás da outra, né? E a gente vê a nossa realidade do cotidiano, né, dentro das nossas bolhas. E por isso que cada um interpreta o mundo do seu jeito. Daí nós precisamos o quê? Tomar consciência que a minha visão do mundo, a minha visão da realidade, é só eu que enxergo assim. E ela é vista em forma de bolha. É como se fosse assim algo ilusório, uma ilusão, né? Como se fosse mais ou menos um sonho, né? Então a gente precisa olhar para a bolha. Olha, bolha, você quer fazer alguma coisa ruim para mim, mas eu não vou te dar poder, né? Eu sempre falo assim, olha para a bolha e faz assim, não tem poder sobre mim, sabe? E você não entra nas coisas que a bolha está criando. Então é como se você observasse de fora, né? Então isso é um ponto interessante. Agora, um segundo método, né, é tomar consciência da bolha, né? Você toma consciência da bolha e você imagina você estourando a bolha assim, sabe? Pá! É como se você tivesse uma agulha afiada, né, uma agulha de crochê afiada, você, pá, tá sempre estourando a bolha. Então, quando você estoura a bolha, você sai daquele mundo mental. Ela simplesmente desaparece, né? Então isso também é muito legal, assim. Então, quando dou meus cursos de formação, eu sempre digo para os meus alunos comprarem aquele plástico bolha, né? Já comprar em metros, comprar assim uma grande quantidade, ficar estourando as bolhas. É mais ou menos como isso aqui, ó, né? É você começar a estourar as bolhas, né? Tem uma bolha, pá, estoura a bolha. Mais uma bolha, pá, estoura a bolha, né? Então significa que você não está criando problemas, não está criando dificuldades, e vai estourando as bolhas, né? Então leva as bolhas junto e lembra de começar a estourar as bolhas. Ficou chateado, alguém falou alguma coisa, sai da bolha, não entra na bolha, né? Então, mas o método mais efetivo mesmo é treinar a mente e olhar as bolhas de fora, como eu já falei, de um espaço livre. Mas aí a gente treina através da meditação. Então essa meditação é o que a gente chama hoje em dia de mindfulness, tá? O mindfulness é uma forma de você olhar as bolhas acontecendo na sua mente e você não dar poder para elas,
tá? Então eu vou explicar para vocês como é que funciona assim essa prática de meditação, tá ok? Então essa meditação é observar a mente, né? Observar essa mente em movimento, tá? Funcionando. É um método assim bem simples, mas nós vamos ficar observando, né, com a nossa mente a respiração. Pode ser um objeto também, você repousar a mente num objeto, mas é mais fácil você repousar na respiração. Então você fica quietinho, né, e você começa a inspirar e você diz, inspirando. Então você está na inspiração, expirando, inspirando, expirando. Acompanha com a mente, inspirando, expirando, inspirando, expirando. Aí parece que a gente para um pouquinho, começa a pensar na marca do carro que eu quero comprar na semana que vem, tá? Ou começa a pensar lá de um problema que teve, ou seja, você não manteve a mente olhando de fora, né? E você está já dentro da bolha de novo. Aí a gente começa de novo, volta para a respiração, inspiração, expiração, inspiração, expiração. Aí vem nova bolha, novos pensamentos e você sem querer, sem perceber, você entra no pensamento. O pensamento é mais ou menos assim, é como se fosse um balão e lá dentro tem memórias, né? Você pensa em alguma coisa, ela tem uma memória daquilo, tem sentimentos, tem emoções e você vai criando aquela realidade, tá? E aí você está na bolha, você dançou, sabe? Então volta para respiração, inspiração, inspiração, inspiração. Aí você já vai começar a ver os pensamentos virem e você não entra no pensamento. O pensamento vai embora. Você não cria mais a bolha. Então isso é um método assim muito eficaz. Então os pensamentos sempre vão surgir, sabe? Então você deixa os pensamentos surgirem, mas deixa eles virem e irem para o espaço. Eles desaparecem, eles se desvanecem no vazio. Tá? E você não viajou no pensamento, e você esteve só aqui. Esse observar a bolha daqui é você estar fora do alcance da bolha, é você estar na mente livre. Então todos nós temos uma mente livre, né, que é cheia de paz, cheia de harmonia, que olha a mente comum com seus pensamentos, com suas bolhas, e você vê aquilo acontecendo, mas você não se apropria disso. Então aí é o ponto em que a gente começa a ter liberdade, ter plenitude, ter felicidade no agora, no momento presente. Eu não sou mais governado pelas bolhas. É lógico que as bolhas estão lá, se eu precisar lembrar de alguma coisa, se eu precisar telefonar, se eu isso ou aquilo, lógico que você vai fazer isso, mas você já está num estado de consciência, num estado de paz. Então a meditação mindfulness, ela te leva a um estado de observador do mundo. Está acontecendo, você tem consciência, mas você não entra no rolo e nos problemas. Então, gente, isso aqui é realmente fantástico, sabe? Então esse vídeo aqui, ele é muito, muito, muito libertador. Eu espero assim que a maioria das pessoas compreenda a sabedoria que está sendo apresentada aqui. Tá? Eu tive grandes mestres, grandes sábios que me apresentaram esse processo, eu estou passando adiante. Eu espero que você possa também beneficiar pessoas passando esses conhecimentos, essa percepção, né, desse autodesenvolvimento, dessa automentoria, né? E se você quiser saber mais, entender mais sobre uma vida mais plena, mais inteira, mais feliz, uma vida, né, realizada no aspecto material e no aspecto também humano, entre em contato com a equipe Olos, tá? Para participar das nossas atividades. Nós temos as formações, nós temos as mentorias e você vai dar um grande upgrade na sua vida. Então essa história das bolhas aqui, gente, é um grande upgrade. Tem muitas histórias para contar, mas eu vou terminar por aqui, né, pedindo que você faça assim bastante reflexão sobre isso, tá bom? Valeu, muito obrigado.